Olá, viajantes, aqui é Manu. E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. Um podcast que busca incentivar as pessoas a viajarem através de informação e bom humor. E aí, do que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre Sozinho com Destino ao Ushuaia. Acho que você sabe qual que é essa frase, de onde vem essa frase. Sim, já até faz um pouco de tempo, preciso lembrar, mas a gente vai lembrar. Bom, temos recadinhos hoje? Temos recadinhos sim. Hoje eu gostaria de mandar um beijo para uma pessoa que mandou um beijo através de outra pra gente. Nossa, que é a Amanda. Ah, Bom, Amanda, um beijo. Um beijão pra você e um beijão para o Patox. A gente conversou com o Patox, né? Fazia tempo que a gente não conversava com ele. Bom, outro recadinho também para vocês não deixarem de compartilhar com os amigos os nossos podcasts, porque assim chega informação e mais pessoas conseguem ouvir o nosso podcast. Sim, e você também pode ajudar a gente financeiramente através da ferramenta PicPay. E o mais legal de tudo é que você vai assinar o plano lá e vai ter um cashback de 100%. Olha isso, a galera tá fazendo isso. Então você vai contribuir com a gente e não vai gastar nada. No final das contas, vai pegar esse dinheiro e usar em outro lugar. Além do mais, você pode escolher o plano que você quer assinar ali para ajudar. Então, não tem só um valor fixo. Você escolhe de acordo com o que você pode e o que você quer, é claro. Sim, toda ajuda é bem-vinda. Não esqueça de compartilhar o nosso programa. E se você vê através de plataformas que pode avaliar, avalie o nosso podcast. Dê 5 estrelinhas no iTunes, é um exemplo. Isso também ajuda muito. E claro, quem quiser pode enviar um e-mail pra gente através do contato@viajacast.com.br. Ou você pode acessar o site e ver todas as informações. O site é viajacast.com.br. Agora foi. Não esquece de mandar e-mail pra gente falando se vocês estão gostando, dar um feedback pra gente e também sugestões, claro, de programas futuros. O que vocês gostariam de ouvir por aqui é sempre muito bem-vindo, claro. Partiu? Partiu! Setting 1012, and it gives me 1,250 feet. ViajaCast. Vamos lá, hoje o programa se chama Sozinho com Destino ao Ushuaia e esse nome não é à toa, esse nome eu tô utilizando hoje porque o Mac, ele fez uma viagem em 2015, já faz um tempo já. Já faz 5 anos quase, a gente tá em 2020, o tempo voa. Onde ele pegou a moto dele e saiu do interior de São Paulo e foi até Ushuaia, que é a última cidade ali da Argentina, da América do Sul. Sim, é considerada a Terra do Fogo. Ali, se você olhar no mapinha assim, você vai lá embaixo, no sul da Argentina, você vai ver lá embaixo escrito Ushuaia. Ali seria a Terra do Fogo, conhecido como a Terra do Fogo. Essa viagem ele fez com um pouco mais de um mês, foram 34 dias, mais ou menos. dias. Uns pares de perrengue, bastante coisa. E ele andou aí com essa moto quase 14 mil quilômetros rodados. Então, eu acho que ele tem um pouco de história para contar. E é sobre isso que a gente vai fazer hoje de programa. Sim, sim. Bom, a viagem, eu encanei um dia que eu queria ir e falei, não, eu vou, que eu combinei com um amigo, né? E no final das contas ele deu pra trás, que eu já comentei em outros podcasts, né, que a gente gravou. E eu catei minha motinha, que eu tinha no Brasil na época, que é uma moto considerada pequena para viagem, que é uma 250, uma Teneré, e falei, não, vou fazer. Vou fazer. Por quê? Normalmente a pessoa faz com que tipo de moto? Eu não entendo muito. É que normalmente você vê a galera com moto grande viajando, né? Você vai ver a galera com motão, com BMW e tal, viajando longas distâncias, indo para outros países e tal. Motos pequenas normalmente você usa pro dia a dia. É uma moto feita pra cidade. Na verdade, a Teneré era feita para andar na cidade. Ela não é feita para viajar a grandes distâncias. Tanto que parte dos meus perrengues foi justamente por eu estar forçando ela. Tá levando ela no limite. Mas você conseguiu voltar com ela, né? Foi a mesma moto que voltou. Voltei com os pedaços dela. Não, eu voltei com ela, mas eu judiei bastante dela. Eu cheguei até quebrar
todos os aros da roda traseira, arrancar a roda traseira praticamente, acabar com a transmissão, mas usei 5 pneus, né? Foi 5 trocas de pneu. Então, parece um pouco exagerado, mas é que tem um belo processo aí para chegar, para ir comendo todos os pneus. Porque assim, como ela é uma moto pequena, e eu tava cheio de mala, cheio de coisa, eu tava muito pesado. Eu tava mais do que se tivesse com 2 pessoas em cima da moto, ou equivalente a isso. E andando, peguei a estrada que desce para o Ushuaia, é praticamente um deserto. Então são horas que você fica ali no limite da moto, para essa moto que era pequena, 110, 120, é o limite dela. E lá embaixo tem muito vento, a Patagônia tem muito vento, né? Então eu forçava ela, forçava. Foi ali que, a hora que eu cheguei lá embaixo, eu já não tinha mais o pneu traseiro já. Qual que foi o caminho, mais ou menos, só para o pessoal que tá ouvindo entender? Ah, sim. Eu saí do interior de São Paulo, fui em direção a Foz do Iguaçu, ali que eu fiz a divisa, que tem a tríplice divisa entre Paraguai e Argentina e o Brasil. Ali foi onde eu cruzei a fronteira. Entrei na Argentina, no caso, não fui para Paraguai, entrei para Argentina. E dali eu peguei a Rota 3 e fui até o Ushuaia. A Rota 3 é a rota litorânea da Argentina, ela que vem pro lado do litoral, a grosso modo falando. Então eu fui descendo, passei por Buenos Aires, contornei, eu não entrei em Buenos Aires, e depois eu fui com essa rota até, é uma linha que vai até lá embaixo. E existem as 2 principais vias, que é a Rota 3, que é a litorânea, e a Rota 40, que vai pelo interior. A grosso modo falando, eu fui pela 3 e meio que voltei pela 40, essa era a ideia. Mas daí você chega a passar no Chile ou não? Não, no Chile você passa, para chegar no Ushuaia, por terra você vai passar no Chile, porque ali, na hora que você está chegando no Ushuaia, você tem uma divisa meio estranha ali, que você tem que entrar dentro do Chile e sair do Chile e entrar na Argentina de novo. Então você meio que é obrigado a passar, a carimbar o Chile. Só que é só uma passagem, é tipo alguns, 10 quilômetros, é muito pequeno. Então você é obrigado a passar pelo Chile. Mas agora, tirando esse pedaço, eu acabei entrando realmente no Chile, porque a ideia não era, a ideia era só ir e voltar, mas no decorrer da viagem, em questão do pneu, de eu estar procurando pneu para comprar e estava muito difícil de achar, eu acabei entrando no Chile porque me falaram que era melhor. E acabei realizando um outro sonho, que além de viajar de moto, eu tinha visitado a Patagônia chilena e eu falei, nossa, eu queria andar de moto aqui. E acabou dando certo e eu acabei fazendo também o Chile. E a pergunta que não quer calar, qual das 2 Patagônias são mais bonitas, a chilena ou a argentina? Olha, eu conheço muito mais a chilena do que a argentina, né? Em questão de conhecer, eu conheço muito mais a chilena. Eu gosto muito mais da chilena, que é uma natureza mais úmida, com mais árvores. A Argentina, ela é mais, aparenta ser mais deserta, mas as 2 são bonitas. É que eu tive muito mais experiência na chilena. São belezas diferentes. São belezas, até onde eu tive contato, que eu não tenho muita experiência na Argentina, mas até onde eu tive contato são bem diferentes e são muito bonitas as 2. Mas, como eu tive experiência no Chile, eu visitei muita coisa no Chile, eu fico com a chilena. Mas eu quero ter a oportunidade de explorar melhor a Argentina, porque falam também que é muito bonito. A gente vai junto também. Com certeza. Tá um pouquinho longe agora, sim, né? Tá bastante longe, mas a gente vai fazer assim. Sim. E essa viagem você fez ela inteira através do Couchsurfing? Sim, por quê? Eu não tinha dinheiro sobrando, eu não estava mal na época, mas eu não tinha dinheiro sobrando. E se eu tivesse que ficar em hotel, tudo, eu não ia conseguir completar a viagem. Pra quem não sabe o que é Couchsurfing, a gente tem um programa só falando sobre isso, mas para você não ficar perdido por enquanto, é uma plataforma onde você fica na casa das pessoas em troca só pela amizade mesmo. Sim. As pessoas te ajudam. Troca de experiência cultural, social, assim, é legal por causa disso, você troca experiência. E eu não tinha dinheiro para fazer ela completamente pagando tudo, assim, como se faz uma viagem, como a gente faz um final de semana na praia, assim, né? Então, o que eu fiz? Eu decidi transformar isso num projeto, aí consegui arrecadar alguma ajuda em questão de manutenção com moto, algumas coisas. Seguro, porque você tem que ter seguro para viajar nos outros países, né? Tem que ter a carta verde. E como que faz, assim, só uma curiosidade, porque assim, carro tem um step,
A moto você tem que levar um pneu a mais ou você fica à mercê, assim, de encontrar uma... Você pode, no caso da moto, o que acontece? Moto grande, por que eu falo que moto pequena não é feita pra viajar? Moto grande, ela tem um sistema de não usar câmara de ar, vou tentar especificar, mas se fura um pneu, é quase igual um carro bom, né? Você consegue rodar com o pneu com o prego enfiado, ele não vai murchar. Então as motos grandes normalmente tem isso já na moto. Então você não tem esse problema com o pneu. No caso da motinha pequenininha que eu tava lá, não era muito preparado para isso, né? Então você fica à mercê. E se furasse um pneu, não foi o caso de furar um pneu. Furou o pneu da moto, só que não foi esse o problema que eu tive com a moto, porque eu tava tentando resolver o problema da transmissão da moto, e aí eu tava ali, eu consegui fazer chegar a peça. Eu tava isso acho que no Chile, na Argentina, no Chile, quando chegou a peça. E aí eu troquei a peça da transmissão, a hora que eu fui sair da agência, furou o pneu. Não. Então furou o pneu praticamente da agência. Eu saí e eu vi que o pneu estava murcho. Aí eu tive que, além de ter trocado a transmissão, tive que desmontar o pneu e trocar a câmara de ar. Ainda bem que tinha negócio do lado e eu comprei. Então esse eu não tive esse problema, mas poderia ter no meio da estrada. Justamente por ser deserto é muito complicado. Uhum. Um dos detalhes que eu fui aprender na hora, que eu tinha ouvido falar, mas eu fui aprender na hora, é que posto de combustível na Argentina, quando você está indo para a Patagônia, eles são... chega a ter 100 km de distância de um posto do outro, e quando não, às vezes o posto não tem combustível. Você chegou a ficar sem combustível? Cheguei a ficar logo no começo da viagem. Foi uma das primeiras coisas que eu comprei, foi um galão de combustível para carregar na moto combustível a mais. Não. Mas eu dei muita sorte, que eu tava indo... E eu passei por um posto, eu falei, não, acho que dá pra chegar no outro, né? Só que esse outro não chegava, sei lá quantos quilômetros passou, muito longe. E a hora que eu tava vendo ele lá na frente, assim, sabe? Quando você vê lá, bem pequenininho, assim, até meio embaçado por causa do calor. Achando que é um oásis. Eu vi ele assim e falei, putz, vai dar pra chegar. Mas no que eu falei, putz, vai dar pra chegar, a moto fez... Não vai, não. Não vai. Ah, não vai. E eu parei. E aí eu parei, nisso já tinha um carro atrás, eu desci da moto, parei o carro que estava atrás, falei se a pessoa podia me ajudar, né? Porque eu já sabia que era combustível, né? Eu nem tentei ficar ligando a moto, porque moto tem injeção, pode estragar a moto. Eu falei pra ele, compensa pedir ajuda. É só chegar até lá, né? E eu ainda acabei usando, meu pai antes de viajar, ele me deu um negócio que era dele, que é um pedacinho de cabo de aço, um pedacinho não, era bem comprido, um cabo de aço enrolado numa madeirinha, que é tipo pra fazer reboque, pra você segurar na mão. E aí foi muito útil, porque eu amarrei no carro da mulher, e aí ela saiu devagarinho, eu saí segurando o pauzinho assim, com o cabo de aço, e ela foi me guinchando até o posto. Aí lá eu já abasteci a moto e comprei o galão de sobressalente. Você falou que a moto tava bem pesada, por que você tinha que carregar tanta coisa, assim? Porque eu sei que mala você não carrega tanto, assim. Não, assim, eu sou... Não, realmente... O que tinha de pesado? O que tipo, é que assim, como eu não tinha dinheiro, eu fui me preparando como? Eu fui comprando kit camping, barraca, tal. Então quando eu fui pra viajar, na verdade a mala tava pesada, por quê? Porque tinha uma casa junto. Não era roupa, tinha pouca roupa, o suficiente pra mim, porque eu ficava lavando, tava na casa das pessoas, ia lavando, tomando banho, você vai se virando. Mas é que tinha comida, tinha kit camping, tinha barraca, roupa de chuva, roupa da moto, ferramenta pra manutenção da moto, porque eu tinha que ser basicamente autônomo. Eu tava indo pra um lugar meio selvagem, assim. Água, né? Água é um negócio super complicado. Água, e aí você descobre o quão é importante a água, porque para cozinhar, por exemplo, você precisa de água. Sim. E aí você não dá valor, porque aqui você abre a torneira, tem água na torneira, né? Não, e você pode até ficar com fome, mas com sede é uma tortura. Então, e aí agora você pensa, a gente não faz ideia de quanto a gente consome de água no dia. Porque assim, você fala, beba 1 litro de água. Ok, mas não é só isso que você precisa de água. Eu tava cozinhando, por exemplo, na estrada. Você vai fazer um macarrãozinho, vai muita água. E eu tenho que estar carregando essa água, porque não tinha torneira disponível. Às vezes, teve um momento que eu estava no meio do deserto, eu tenho que parar no meio do nada, não tem nem... E cozinhar. Porque, né, tinha passado muitas horas, eu tinha que comer alguma coisa. E aí você tem que estar com essa água junto com você. Então, tipo, a água é um negócio muito difícil de administrar em cima da moto. Entendeu? Porque eu não tinha um galão grande e tal. Eu tava meio que me virando ali com garrafa e tal. Então isso foi uma das coisas que eu descobri que... Tanto que eu emagreci bastante na viagem, mas eu acho que era por falta de água.
Não por alimentação, eu tava bem alimentado e tal, mas eu emagreci bastante por consumir muita pouca água. Desidratou. Desidratei, sim, porque se você pegar a quilometragem que eu fiz e dividir pela quantidade de dia, eu andei muito, em média. Então era muitas horas em cima da moto. Tinha dia de ficar 16 horas em cima da moto, 14 horas em cima da moto, porque numa moto pequena, não rende, era muito longe, não chegava. Então, tipo, eu acabei emagrecendo bem. Não passei fome, nada, mas é que muito tempo em cima da moto você acaba desidratando e nem percebe, né? E como que é essa experiência de ficar tanto tempo sozinho, só com a sua companhia? Porque você não tinha ninguém pra conversar, né? Não tinha ninguém pra conversar, não tinha rádio, porque eu não levei fone, nada, porque eu não achava confortável levar fone. Mas isso é meio que, acho que você atinge o ponto de meditação que a galera faz quando faz um curso de meditação. Era meio que isso que eu fazia isso na moto. Você abstrai a sua mente, né? Porque realmente é tedioso, né? Chega uma hora que fica... Tinha hora que eu encostava, assim, o braço em cima do tanque da moto, a mão no acelerador no máximo, porque a moto não era tão forte assim, eu tava no deserto, andava 100 e pouco, era o máximo da moto. E ficava horas, até o combustível acabar, praticamente. E vai. E como é deserto... Parece que você tá parado, porque é tudo muito grande, tipo assim, sei lá, tinha retas imagina ser 100 km de reta, mas assim, é mais de uma hora, com a mesma vegetação. A mesma paisagem. Não muda nada. É que aí se tivesse parado num sofá, entendeu? A única coisa é que você fica balançando um pouquinho. Porque bicho? Tinha bicho na estrada? Tinha muito... Pra Argentina, no caso da Argentina, tinha muito... guanaco, acho que é o nome. Eu não tenho certeza, mas é tipo uma lhama, sei lá. Mas pensa numa lhama, é parente, eu acho, só que ele é mais ligeiro. Ele é como se fosse aqueles viadinhos que a gente vê aqui, né, tem aqui na Itália, que eles pulam, sabe? Pula alto, corre rápido. Não é um animal lento, é um animal rápido. Eu não sei se é guanaco ou tem um outro nome. Então tinha bastante desse daí, na hora que eu entrei no deserto, tinha bastante desse que... Você via ele, só que você não via ele de perto, você via ele de longe. Porque eles já viam você de longe, eles já saíam todos correndo, já você não conseguia chegar perto dele. Ai, que lindo. Mas era muito bonito, sim. E as pessoas, assim, porque como você ficou em Couchsurfing, eu queria saber como que foi a recepção, se o pessoal era gentil, o que você notou, assim, principalmente dos argentinos, né, que eu acho que você ficou mais na casa argentina. Fiquei, mas acho que a maior parte foi na casa argentina mesmo, porque o maior período da viagem foi na Argentina. Eu não lembro exatamente, né, porque já fazem 5 anos, não parece que foi ontem. Mas, né, quando eu saí, você saía com aquela ideia nossa, né, porque tem aquela disputa entre brasileiro e argentino, né, falei, vão ser maltratado lá. Pelo contrário, foi o lugar mais fácil que até hoje que eu tive. Não sei se era a situação, mas foi o lugar mais fácil para conseguir Couchsurfing, porque às vezes a gente tem dificuldade de conseguir o Couchsurfing, a gente sabe como que é, né. Ali eu não sei definir se era a situação que eu me encontrava e as pessoas eram mais abertas àquele tipo de situação, ou se era o povo ali, porque ali eu não tive dificuldade nenhuma de conseguir Couchsurfing, sempre fui muito bem tratado, todo mundo me ajudou, nossa, um monte de gente me ajudou. A questão, por exemplo, eu comprei o tanque de combustível, né, era um tanque pequenininho, meio não... ele era quadrado, então na moto é meio ruim de pôr isso. Aí eu fui, a hora que eu cheguei, era uma cidade antes de Rio Grande, não lembro o nome, mas lá bem pro sul da Argentina, num dos Couchsurfing que eu fiquei, era um cara engenheiro com a família dele, eu fiquei na casa com a família dele e tal, ele, esposa, acho que mais 2 crianças, 1 ou 2 crianças, e ele gostava de moto, e ele tinha 2 tanques de combustível para moto Jeep, assim, grandes, né? E eu negociei com ele, aí ele confiou em mim, eu comprei para ele, tipo, no Mercado Livre da Argentina, o mesmo tanque, ele me deu dele, e ficou, aí, sabe, me ajudou, eu negociei com ele, me ajudou, aí eu saí com 2 tancão, aí eu saí, acho que com 10 litros de combustível reserva, aí acabou, aí combustível não tive mais problema. Mas essas pessoas sempre me ajudando, sabe? Um outro ajudava aqui, ajudava a procurar pneu, a gente fez trilha junto com
Eu fiquei na casa de um cara que tava descendo pro Ushuaia também, numa cidade antes. Aí falou, tô indo pro Ushuaia também. A gente partiu todo mundo em direção pro Ushuaia, cheguei no Ushuaia com essa galera, que ele tava com os amigos dele. Aí depois a gente entrou num parque nacional, foi fazer trilha. Então, tipo, a galera tudo... Aí acabei ficando na casa de um outro pessoal que morava... Era um cara, uma menina que morava na casa. E eles adoravam a natureza, então sempre a gente começou a fazer trilha junto. Porque eu fiquei uns 2, 3 dias ali, no Ushuaia. E me ajudaram a conhecer ali. Então a galera é muito gente boa. Inclusive na Argentina. Quando eu voltei, o que aconteceu? Qual que foi a história dos pneus? Eu deixei a moto preparadinha para sair, com pneu novo, tudo. Eu saí, antes de chegar em Foz do Iguaçu, que ainda era Brasil, como a moto estava muito pesada e era o peso acima para a moto, o pneu traseiro começou a rachar, pneu novo, ficou inteiro rachado. Aí eu parei na pista, vi e falei, nossa, pneu tudo rachado. Aí eu fui tentar garantia que eu estava ainda no Brasil. Não consegui, tive que largar o pneu lá, comprar um outro pneu, aí eu saí de viagem. E já tomei um prejuízo de cabeça, assim, na saída. Aí beleza, esse pneu foi, só que aí eu fui até o Ushuaia com ele, só que dali até o Ushuaia são quase 5.000 quilômetros, né? Que é todo dia rodando. A hora que eu cheguei lá embaixo, como forçou muito, o pneu já tinha ido embora de novo, o pneu novo já tinha acabado já. Em coisa de 10 dias o pneu tinha acabado. Aí eu comecei a saga de tentar achar o pneu. E aí eu fui... Nisso eu também descobri que eu precisava trocar a transmissão e começou a embananar tudo. Não era nada grave, mas na condição que eu estava ali, eu levei aquilo como uma coisa muito grave. Então eu fiquei muito abatido com aquilo, eu fiquei tentando resolver aquilo. No fim das contas, se parar para ver hoje, não era nada demais. Não tinha furado pneu, não tinha quebrado nada. Quebrou depois, mas na hora nada. Foi um momento assim que você pensou em desistir? Conforme isso foi rolando e foi passando-se os dias e eu não conseguia achar, e quando eu achei tava muito caro, o cara queria uma facada, sabe? E eu não falei, não posso pagar tudo isso e tal, que o cara tava aproveitando de mim. Chegou um dia que me indicaram, eu já tinha passado alguns dias que eu já tava nessa angústia de tentar resolver, né? Eu vou dizer, no final das contas, se eu paro pra refletir, não era grave, mas eu tava na angústia de tentar resolver. Eu tava perto de Perito Moreno, que é no meio da Patagônia Argentina, e tinha me indicado um negócio de moto pro pneu. E ali é meio que divisa com o Chile, quase, né? Na Argentina, mas que divisa com o Chile. E eu parei no posto de combustível e tal e falar aquele negócio que tava de frente pro posto, assim, ele abre daqui a pouco e tal, e ele tem pés de moto. E eu sentei na calçada e espera. Nossa, passou, sei lá quanto tempo passou. Eu fiquei ali a manhã inteira esperando abrir e não abriu o negócio. Não sei se tava fechado, se era feriado, não sei, porque eu não tinha noção E ali eu comecei a ficar muito desesperado, eu tava muito desesperado. Daí eu, tava sozinho e tal, catei, na época abri o Instagram, porque eu tava publicando, né? E veio uma imagem do 9gag, assim, que eu acompanhava, em inglês, falando alguma coisa do gênero, que era não importa quão difícil é, sei lá, você só vai perder se separar, assim, alguma coisa nesse sentido. E eu falei aí eu senti que eu não podia desistir. Aí eu comecei a chorar na época, porque eu tava meio isolado ali. Tava no seu limite. Mas era um limite psicológico. Sim. Eu tava fisicamente bem, a moto não tinha quebrado, entendeu? Eu tava querendo fazer um negócio pra não quebrar, entendeu? Preventivo. Só que você fica na angústia, às vezes você cria um psicológico meio afetado com isso. E aí eu tomei a decisão, assim, porque eu não ia pro Chile, né? Minha viagem ia ser a Argentina, o Ushuaia e voltar. Aí eu falei, não, então eu vou pro Chile. Aí eu realizo outro sonho, que era passar pela Patagônia chilena, que eu tinha passado... Eu fiz essa viagem em novembro de 2015, eu tinha passado em fevereiro lá. Eu tinha feito uma expedição, só que de carro, com os amigos e tal. E eu falei, nossa, eu queria tanto andar de moto aqui, porque é um lugar muito da hora. E eu falei, vou lá, foda-se, e vou tentar no Chile, porque falaram pra mim que no Chile é mais barato. E aí eu saí de Perito Moreno ali, acho que era Perito Moreno, não tenho certeza, e fui sentido Chiletico. No mapa, se explorar Chiletico, vocês vão ver a estrada. E foi a estrada mais bonita, o dia não tinha. Eu tava muito mal, tentando chorar. A hora que eu passei aquela estrada assim, eu não sei, a alegria que deu em mim por você ver a paisagem, de você de estar vivendo aqui, tá indo pra eu tinha passado ali e falei, nossa, um dia seria legal passar de moto aqui. Eu tava indo, tá ligado? Eu tava na porta, no começo da estrada. E era inexplicável, tá ligado? Eu fiquei, nossa, tudo fez sentido. Aí eu parei em Chiletico pra procurar um negócio que tinha moto. Logo na entrada dessa cidade tinha um negócio de moto grande. Conversei com o cara não tinha os pneus.
Mas aí ele falou, não, a gente vai resolver isso, expliquei isso pra ele. Aí ele ligou pra um amigo que tinha uma moto, que não sei o que tem, só sei que a gente arrumou um par de pneu de motocross. Só que, detalhe, eu tava indo pra uma estrada de terra, então seria ideal. Para asfalto não seria legal. Mas ali ia ser perfeito, eu ia fazer a estrada que eu queria com a moto equipada do jeito certo. Num preço razoável, assim, não era o mais barato do mundo, mas num preço bom. E a gente conseguiu os pneus, aí a gente trocou os pneus da moto, e no final das contas o cara viu a situação que eu tava, aí ele ofereceu a casa dele pra mim dormir, o cara que trocou, o cara da loja. Fizemos um churrasco. Aí eu comi carne, essa coisa que eu tava, né, imagina, né, eu tô viajando vários dias, eu não tava comendo de luxo, né. E ele me deu uma boa noite de sono, outro dia eu parti e entrei na Patagônia, pra valer da Patagônia chilena. Aí eu fiz a Carretera Austral, que tem mais ou menos, na época tinha uns 800 km de terra, então é bem uma coisa que eu queria Selvagem. fazer. E eu tava lá e eu tinha passado por lá. Né, eu tinha passado de caminhonete lá com os amigos, eu tinha alugado, feito uma expedição, mas era super tranquilo, né? Eu só fui acompanhando a galera, né? Lá não, eu tava por mim mesmo, sabe? E aí acabei fazendo isso de canto, né? Então não tem preço, né? Isso aí é uma coisa que não tem como tirar de mim. Tanto que eu quero, vou voltar lá de novo, com a moto de novo. E com a moto até melhor. Então as pessoas, não tem como falar que as pessoas me ajudaram. Todas as pessoas dali, depois em Coiaque eu conheci um outro cara de moto que me ajudou a achar as peças. Porque as peças que eu estava precisando pra moto, que eu tinha começado essa saga lá perto do Ushuaia, eu já estava aqui na metade do Chile, eu não tinha conseguido as peças. Já tinha andado, sei lá, mais 3.000 quilômetros para cima, com as peças meio ruins, e não achava. Eu fui achar quase chegando em Santiago ali, que é já bem aqui no norte do Chile, né? Porque era muito difícil, a moto só vendia no Brasil, não tinha as peças na Argentina e no Chile, então eu tive que importar tudo, gastar um pouco. E no final foi assim, eu gastei com a moto, né? Todo o resto eu consegui economizar, por isso que eu consegui fazer a viagem, porque se somasse a moto, somasse hotel, eu não ia ter conseguido executar a viagem, né? Então foi meio que... Tanto que roubaram meu capacete, né, na Argentina. Eu cheguei com um capacete ganhado até o Brasil, depois uma empresa me deu um outro capacete pra me chegar em casa. Aí no final, quando eu tava chegando em casa, estourou a roda, que aí veio um amigo que eu tinha conhecido, que no final vendia a moto pra... Não, foi o cara que eu vendi a moto no final, a minha moto, a Nevec, essa que eu fiz a viagem, ele me ajudou no final da viagem. Ele veio ajudar a guiar lá porque... Você já conhecia ele? Eu conheci ele num evento do Cajal, que tem a Milk, que faz evento de esporte ali em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. E eu conheci ele lá, e ele falou que ele acompanhava as viagens que eu fazia. E no final eu vendi a moto pra ele. Eu fiquei muito feliz de vender a moto. Foi a melhor pessoa que eu podia ter vendido a moto, foi ele. Porque eu sabia que ele gostava. Não sei se ele tá com a moto ainda hoje, mas a moto tinha uma puta história e eu vendi pra ele e ele ficou com essa história com ele também. Mas é isso, a viagem foi baseada em pessoas, né? Porque no final das contas eu fui ajudado por 1 milhão de gente. Né? Então quando você falou que você estava sozinho com destino Ushuaia, sozinho foi o que você menos ficou, né? Sim, quando eu voltei eu falei isso. Eu até gravei um vídeo com o Cajal, quando eu passei em Balneário Camboriú, e eu tava no calor do momento, eu falei pra ele, sozinho, não fiquei sozinho. Não, pelo contrário, por isso que eu gostaria que... É que assim, eu sei que isso é uma coisa que aconteceu comigo, muitas vezes as pessoas não conseguem reproduzir isso. Mas eu acho que reproduzir da mesma forma, eu acho que cada um vive a sua história, por isso que é tão interessante viajar. Porque a viagem fica na sua memória, é você que vive, não tem preço isso. É uma coisa que você vive aquilo e você não consegue reproduzir isso, porque é um sentimento. A viagem traz esses sentimentos de adrenalina, quando as coisas estão, tipo, você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, se tá no risco ali. Traz esse sentimento acolhedor, quando você vê que a estrada te oferece o que você precisa, que existem muito mais gente boa do que ruim no mundo, que você presenciou isso, a gente presenciou já juntos.
que as pessoas realmente ajudam. Ajudam muito. Então... Às vezes a gente fica até envergonhado de não fazer o que a pessoa fez por... Porque às vezes a gente... Eu uma noite foi criado no interior de São Paulo, então a gente foi criado com um monte de preconceitos, de incertezas, de que a gente não pode ficar abrindo a porta pros outros, né? Não pode falar com estranho. E a gente foi criado assim, é tão difícil, a gente passa todo dia tentando romper isso. Eu e a Manu, a gente fica treinando e tentar romper isso, né? Pra ser melhor, pra ser mais... E às vezes as pessoas fazem as coisas pra gente que a gente chega a ficar envergonhado, sabe? De se sentir incomodado, de falar, nossa, essa pessoa que tá às vezes passando até mais necessidade, não tem condição, tá fazendo tudo o que pode para ajudar a gente. Uma coisa que a gente já percebeu é que quanto menos a pessoa tem, mais ela oferece, assim. Ela oferece o dela, tipo assim, parece que ela vai deixar de comer para dar comida para um estranho, porque a gente é um estranho, a gente acaba de chegar no lugar e a pessoa não sabe o que fazer para te agradar, para te ajudar, sabe? Então, é uma coisa que faz a gente pensar e faz a gente querer mudar para ser pessoas melhores. Sim, com certeza. Então, por isso que... É uma lição de vida toda. Cada vez que a gente viaja, que a gente tem contato com as pessoas, a gente tem uma lição, uma maior que a outra, assim, que faz a gente ficar refletindo sobre nós mesmos. Eu falo, quanto às vezes a gente é egoísta, ou às vezes toma atitude que não era para ser... A gente poderia estar ajudando mais, poderia estar compartilhando mais, sabe? Por isso que quando a gente fala nos podcasts para vocês que para vocês tentarem se arriscarem um pouco mais, fazer viagens assim com um pouco mais de propósito até, e não só você ir para um hotel e ficar fechado lá o tempo todo, e se dar a oportunidade de conhecer cultura, conhecer lugares, conhecer pessoas também, é porque a viagem pode ser transformadora. Então você vai uma pessoa, volta uma outra, porque essas experiências realmente transformam a gente. Sim, eu gostaria a gente tenta gravar o podcast para contar as nossas histórias, às vezes de uma forma até rápida, mas eu gostaria de poder passar para vocês a emoção. É muito difícil passar por áudio, eu sei que é muito difícil passar por áudio a emoção, mas eu imagino que toda pessoa que se põe para viajar, ela vai conseguir esse âmbito e depois ela vai entender o que a gente está falando aqui. Quando a gente conta nossas histórias, que é o objetivo do podcast, contar nossas histórias, e informar tudo e ainda ser bem-humorado, vai chegar um momento que se você viver, você vai entender o que é, tipo, a emoção que a gente tenta passar, né? E é isso, gente. Essa é a nossa paixão, é viajar. Hoje a gente quis contar mais uma das nossas histórias. Hoje foi a história do Mac, da viagem dele. E espero ter empolgado... influenciado, talvez, pelo menos um pouquinho. Quem tiver aí na dúvida, viaja ou não viaja, vai com medo, mas vai mesmo assim. E como o Maqui falou, que naquele momento lá que ele tava em dificuldade, que ele viu que ele só perderia se ele desistisse, é bem isso. Então você só vai saber quando você tentar, e você só vai perder uma viagem se você não fazer ela. Sim, eu acho que a maior lição que eu levei dessa viagem foi que toda a luta, toda a minha dificuldade nessa viagem foi comigo mesmo, foi psicológica. Eu tava lutando o tempo inteiro comigo mesmo, achando que ia dar alguma coisa errada, e não deu. É porque a maioria dos limites está na nossa cabeça, né? A maioria dos limites está na nossa cabeça. Então não pense duas vezes, por mais que às vezes você ache que a sua ideia é louca e tal, se tiver dentro de uma coerência que não vai fazer mal a ninguém, vai lá e faça. E não vai colocar a sua vida em risco. Isso, não vai fazer mal a ninguém, a você, a ninguém, vai lá e faz, porque a vida passa, se você aproveitou, né? Viver é perigoso. Bom, temos um programa? Temos um programa. Um abraço, galera. Um beijo. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Play Áudios.